Hoje também é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Bucal. De acordo com a OMS, 75% desse tipo de tumor já está quando você é diagnosticado, já está em estágio avançado quando você percebe. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o André Caroli, que é cirurgião dentista do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxofacial. O cigarro, ele tem uma relação direta com o câncer bucal? Sim ou não? Sim. Sem dúvida. Bom dia, William. Muito bom dia. Os ouvintes, Diana, e os ouvintes da Rádio Jovem Pan. O cigarro, ele é o tabagismo, né, o principal fator de risco envolvido com o desenvolvimento do câncer de boca. Eu até aproveitar, eu sou de uma época em que a gente via, né, as campanhas publicitárias mostrando cigarro relacionado a esportes de aventura, né, e tinha toda uma comoção, artistas de cinema fumando, né, o cinema americano explorava muito, e nós fomos mudando essa consciência hoje, mesmo com as campanhas publicitárias, para desestimular o fumo. Esse número de fumantes ainda é muito grande? Sim, ele é expressivo, mas temos que ser honestos no sentido de que um dos grandes êxitos, né, do sistema público de saúde do Brasil foi diminuir significativamente o número de tabagistas nas últimas décadas, né? Então isso é um ganho imenso, apesar de que nós sabemos que ainda é uma prática que tem que ser constantemente desestimulada, né? Doutor, quais são as patologias mais comuns relativas ao consumo do cigarro? No contexto do câncer de boca, como eu falei, né, ele é o principal fator de risco, né, seria mais relacionado à doença propriamente dita da boca, como fator de impacto epidemiológico, né. Agora, obviamente, que está associado também a outras alterações bucais mais relacionadas a problemas como a litose, com pigmentações bucais, incidência maior de cáries, por exemplo. Doutora, a gente pode fazer uma parte aí, a gente está vendo aqui essas imagens agora dos jovens, né, consumindo o narguilé ou até mesmo esses cigarros eletrônicos. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente qual o índice de acometimento nesses jovens por conta do uso desses narguilés e também cigarros eletrônicos. Ok, não se existem estatísticas oficiais, né, nesse sentido, até porque o câncer de boca, ele é uma doença mais incidente em indivíduos de mais idade, né, em indivíduos a partir dos 50 anos de idade, na maioria das vezes, uma vez que há um fator cumulativo, né, desses carcinógenos agindo nas células bucais até isso acabar se transformando em um câncer de boca propriamente dito. Entretanto, se sabe também que o uso desse tipo de consumo de cigarro também está associado a esses riscos, a essa problemática, e, portanto, também devem ser evitados de forma bastante expressiva. Doutor, é muito difícil parar de fumar. Quem está falando para o senhor é um ex-fumante. Mas para mim foi muito importante assistir um filme chamado O Informante, de 1999, com o Al Pacino, onde tem uma disputa entre um alto executivo da indústria do tabaco e a indústria do tabaco, ele que ia participar de uma entrevista, e ele tem uma frase que me chamou muita atenção, que ele fala o seguinte: o grande negócio da indústria do tabaco não seria o cigarro é só o meio de transporte para a nicotina, que é o que provoca o vício na pessoa, o que é difícil a pessoa abandonar. Quais são os tratamentos que nós temos hoje para aquele que quer parar de fumar? Realmente, né, o vício ele é algo bastante grave, e existe também a questão do custo. É um produto de baixíssimo custo, assim, especialmente se formos considerar que boa parte do consumo do tabaco se dá por produtos contrabandeados, né, e que torna isso de fácil acesso. Então, existem tratamentos específicos, especializados para o tratamento do tabaco, inclusive no SUS, né, mas especificamente essa não seria a minha área específica de atuação, o tratamento específico do consumo de tabaco, a não ser a importância de todos nós que lidamos, né, nessa área, inclusive os cirurgiões dentistas, né, no caso, de alertar os seus pacientes que os problemas bucais não são relacionados apenas a cáries, a problemas odontológicos.
e sim a doenças graves que podem acontecer, como o próprio câncer de boca, né? Então, um alerta no sentido de educação da população, né? E obviamente que existe o suporte médico para que aquele dependente da nicotina, do tabaco, receba, né, os tratamentos específicos que possam dar esse apoio para quem está disposto a interromper com o hábito. Doutor, como a Mari falou sobre o narguilé, esse cigarro eletrônico, nós temos também os jovens, né, que estão com a história do tabaco. Eles compram a seda, compram um filtro e montam o seu cigarro, o seu próprio cigarro. E aí, o senhor falou de uma coisa importante sobre os dentes, né, que eles ficam amarelados. Quais são os primeiros sinais do câncer de boca? O bucal, Ótimo. né, perdão. Perfeito, isso. O câncer de boca, né, ele é representado por uma doença chamada carcinoma espinocelular. E ele se manifesta como uma ferida, como uma úlcera, tá? Cuja característica é de ser indolor, então, ou seja, em estágios iniciais do desenvolvimento ela não dói, diferente de uma afta, por exemplo, e ela não cicatriza. Então, qualquer ferida, qualquer úlcera que não cicatriza num prazo de 15 dias tem que ser considerado como um potencial risco de se tratar de uma doença mais importante, merecendo, então, ser avaliada, né, por um profissional especializado, né, um cirurgião dentista especializado na área, ou cirurgião bucomaxilo, ou um estomatologista, né, ou mesmo um médico que atua também na área. Doutor, quais outros sintomas a gente pode encontrar nos fumantes, como, por exemplo, retração de gengivas e algumas manchas, né, algumas outras coisas, claro, que não estão apenas relacionadas ao fumo, né, mas também a condições de higiene, etc., mas que são bem características dos fumantes? O mais clássico são as pigmentações, né, que acometem tanto os dentes quanto os tecidos moles, especialmente a língua, que pode, então, ficar com uma coloração escura, pigmentada, né, e também sendo um fator aí de halitose. Então, essas seriam as outras ocorrências mais comuns, vamos dizer assim. Doutor, tem gente que acorda e já acende um cigarro, depois escova os dentes e acha que está tudo bem. Não, né? Não, infelizmente não, né? Então, a gente sabe que o cigarro apresenta inúmeros carcinógenos e que vão aí gradativamente agindo no DNA das células, né, e tem esse potencial de, em um certo número de pessoas, acabar culminando com lesões, não necessariamente o câncer apenas, mas outras alterações de mucosa que nós chamamos de lesões cancerizáveis, né, que são placas brancas, por exemplo, chamadas de leucoplasias, que são muito importantes de serem detectadas, porque se tratadas precocemente pode impedir, né, a evolução para um carcinoma de boca, por exemplo. Agora, doutor, a gente fica conversando sobre isso e às vezes as pessoas não acreditam, né? Agora, uma ferida bem pequenininha, ela pode ganhar uma proporção assustadora. Qual foi o caso mais grave que o senhor... É comum o senhor encontrar esse tipo de problema? Ou não, é uma coisa rara? O câncer, não aparece muito no meu consultório. Ok, ótima pergunta. Os dados do INCA mostram que cerca de 15 mil novos casos de câncer acontecem no Brasil a cada ano, né? E acreditamos, inclusive, que esses números sejam subestimados. Apesar de não ser uma doença frequente no consultório odontológico, o cirurgião dentista deve estar sempre atento a essa possibilidade, né? Fazendo exame bucal de forma bastante rotineira em todos os seus pacientes. Eu, por trabalhar em centros especializados, como o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, como o Hospital AC Camargo, tenho na minha rotina o diagnóstico do câncer bucal de forma realmente frequente, né, pois estamos em centros de referência. E o grande problema que nós temos nesse cenário é que a maioria dos pacientes, como você bem alertou no início da reportagem, quase cerca de 80% dos casos de câncer bucal são diagnosticados em fases avançadas do desenvolvimento. Quando o paciente já tem queixa de dor, queixa de sangramento, queixa de dificuldade de mover a língua, né? E nesse cenário, o diagnóstico ele é mais fácil, até porque o diagnóstico ele é suspeitado pelo aspecto da lesão, não exige nenhum tipo de exame especial, apenas o exame clínico, que é completado por uma biópsia, né? Infelizmente, nas fases mais tardias, o tratamento ele é muito mais complexo, muito mais oneroso para o sistema de saúde, trazendo morbidades e mortalidades muito maior para os pacientes afetados. Doutora, a meta é diagnóstico mais precoce. Doutora, aqueles cigarros, aqueles cigarros de palha, eles são mais nocivos ou não?
são mais nocivos, porque eles não têm o filtro, né? Nem o filtro que o cigarro convencional possui, ele não tem. Então, o cachimbo, né? O cigarro de palha, o contato direto com o fumo na mucosa bucal tem um efeito mais deletério realmente. Certo. Doutor. Agora voltando... Perdão, voltando um pouquinho para esses dados que o senhor colocou agora há pouco. 5 mil casos em média por ano, o senhor colocou até 15. que muitos... 15 mil, perdão. Que podem ser até subestimados, né? Quais são as principais faixas etárias em que esses casos eles são encontrados? Ok, então normalmente é uma doença do paciente acima de 50 anos de idade, normalmente do sexo masculino, tá? Entretanto, existe nós estamos vendo, isso já é relatado, uma maior incidência em pacientes mais jovens, inclusive não fumantes, né? Há uma investigação sobre a possibilidade da influência do HPV, que é um vírus sexualmente transmissível, né, para a boca, e que poderia também ser um fator etiológico do câncer. Isso sabidamente já é para cânceres de orofaringe, né, a presença do HPV fazendo alteração celular e promovendo câncer de orofaringe em indivíduos não fumantes, que tornam também essa problemática ainda mais grave. Doutor, sobre a saúde bucal, outro fator de risco. Sobre a saúde bucal do brasileiro, o brasileiro ele cuida bem dos seus dentes? Ou ele ainda não entendeu a importância? E é verdade que um dente contaminado pode transmitir uma bactéria, por exemplo, para o coração? Desculpa, falhou para mim então, para o coração? Sim, uma bactéria que se forma no dente pode ir parar no coração? Ah, sim, perfeito. Bom, a saúde bucal, os níveis de saúde bucal têm melhorado, efetivamente. A gente vê isso nitidamente em relação a uma incidência dramática do índice de cárie, né, na população mais jovem, que tem algum acesso, obviamente, a cuidados, né, à saúde pública, para uma óbvia melhora da própria odontologia, em fluoretação da água, em medidas preventivas, né, que faz com que haja, se nós compararmos com indivíduos com mais de 40 anos de idade, uma melhora, sim, da higiene bucal. Apesar de nós sabermos que temos boa parte da população com índice de acesso a cuidados bucais bastante precário e que também apresentam problemas ainda graves odontológicos. Em relação à comunicação entre a boca e o sistema do indivíduo, entre a boca e outras áreas do organismo, isso também, obviamente, ocorre. Nesse contexto, existe a endocardite bacteriana, né, que é uma infecção numa válvula cardíaca, indivíduos que apresentam um problema prévio por bacteremia, né, por presença de bactérias da boca que chegam através da corrente sanguínea até o coração, podendo causar uma doença grave chamada endocardite bacteriana. Assim como focos bucais podem causar abscessos cerebrais, por exemplo. Então, há toda uma comunicação. A boca ela não está isolada, né? Ela comunica, e as bactérias da boca via gengiva, via canal, né? Via acesso pela inervação do canal, caindo na corrente sanguínea, causando abscessos, infecções graves. São outros pontos importantes aí que as pessoas desconhecem, na verdade, né? Bom, eu queria agradecer, em nome da Jovem Pan, ao Dr. André Caroli, cirurgião dentista do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilofacial. Obrigado pela sua participação nos microfones da Jovem Pan, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia.